Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, que os benfeitores espirituais, trabalhadores da casa, possam nos inspirar, possa confortar cada irmão que aqui se encontra, encarnados e desencarnados. E é nesse propósito que nós convidamos a todos nesse instante, fechar nossos olhos, relaxar nossa mente, nosso coração, e vamos juntos em pensamentos, elevar ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, em seu nome, rogando a presença dos seus mensageiros, trabalhadores incansáveis da sua seara, que possa estar conosco em mais esse trabalho, onde a sua palavra, a sua mensagem possa prevalecer, mesmo diante das nossas imperfeições, diante das nossas sombras, sendo guiados por seus mensageiros, que a sua luz possa brilhar e tocar cada coração aqui presente, possa confortar aqueles que sofrem, possa dar estímulo àqueles que se encontram desanimados, que possa, Senhor, nos fortalecer na nossa caminhada evolutiva, e que a tua paz, Senhor, que seu amor infinito possa se fazer presente e permanecer conosco. Que assim seja. Bom, gente, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, caiu para a gente aqui, o capítulo 8, a verdadeira pureza, mãos lavadas. Então chegaram a eles uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? E ele respondendo lhes disse: e vós também, por que transgredi o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus, te aproveitará a ti. Está cumprindo a lei, pois é certo que tal não honrará o teu pai ou a tua mãe. Assim que vos tendes feito vão o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando disse: esse povo honra-me de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si as turbas, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo o homem. Então chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabe que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo lhe disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai os cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm cair no barranco. E respondendo Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondendo Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendei que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração,
E estas são as que fazem o homem imundo, porque o coração é o que sai os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, blasfêmias. Essas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Bom, gente, nós hoje vamos comentar um pouco aqui, iniciando a terceira parte do Livro dos Espíritos, a alma após a morte. Qual de nós ainda não questionamos em algum momento da nossa vida sobre de onde viemos, o que é que estamos fazendo aqui, para onde nós iremos, qual o sentido da nossa existência? São perguntas características de que todos nós, em algum momento da vida, em fases diferentes, muitas vezes já perguntamos e questionamos. Afinal de contas, qual o objetivo? De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de toda essa existência, todas as dificuldades, os desafios, de todo o trabalho que eu tenho que percorrer? Qual a finalidade disso? Então, dentro desse princípio, afinal de contas, quem somos nós? Quem verdadeiro somos nós? Se nós pegarmos pela biologia, vai nos dizer que nós somos um corpo físico que temos vida. E depois esse corpo vai perecer e vai acabar. Mas será que é só isso? Nós, fazendo umas reflexões, umas observações da própria vida, sem levar em consideração nenhum conceito religioso, nós podemos ver que a própria existência, os fatos que nos acontecem, vai nos mostrar que nós não somos apenas um corpo. Basta nós observarmos um fato comum que acontece. Todos nós temos algum conhecido, algum parente que já passou por um problema, uma enfermidade muito grande, que é muito conhecido como do fenômeno da quase morte, em que relata situações que presenciou fora do corpo físico. Não estamos nem aqui falando de mediunidade, de percepção espiritual. Estamos falando de fatores biológicos que, em consequência de uma situação física, e que entra em contato com pessoas, com seres, e depois narra, inclusive tem pesquisas, tem estudos, tem reportagens sobre isso. Reportagens sérias, pesquisas sérias, sem nenhum vínculo religioso ou de qualquer outra natureza mística. Mas sim para estudar o ser humano. Estudar a natureza humana, que ainda é um desafio para todos nós. Então, nós podemos ver que a nossa vida, nós não podemos aceitar nem admitir que é apenas uma existência física. E a morte, o decompor do corpo físico, na verdade, não vai nos matar. Tem um objetivo tudo isso aqui. Então, o que é que realmente nós somos? Nós precisamos entender que somos seres vivos, seres conscientes, que temos liberdade, temos o uso do livre-arbítrio, a liberdade de escolher, fazer escolhas, seguir caminhos, dependendo daquilo, das minhas preferências, daquilo que eu vou dar, que acho mais necessário para a minha vida, daquelas escolhas que eu acho que é prioritária na minha vida. Pode até ser errada, mas nós fazemos escolhas.
porque nós priorizamos certas coisas. A gente muitas vezes tem vontade de fazer tudo. Eu queria fazer muita coisa, principalmente nos dias atuais, que a gente fala, se o dia tivesse 48 horas, seria pouco ainda. Nós gostaríamos de fazer tanta coisa, não dá. Nós precisamos priorizar. O que nós priorizamos na nossa vida? Qual a prioridade? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui hoje não estão aqui porque não tinha outra coisa para fazer. Priorizaram estar aqui dentro desta casa hoje. Certamente teriam inúmeras outras coisas para fazer a não estar aqui. Priorizaram estarmos aqui hoje. Isso é fazer uso do livre-arbítrio, da liberdade de escolha que vocês têm. E de onde nós viemos? Bom, se nós não somos essa matéria, se nós temos contato com o mundo espiritual, se nós temos contato com esses seres, que seja através da enfermidade física, quando os laços se afrouxam do corpo físico, nós temos contato com seres que estão fora do corpo físico, que facilita essa comunicação, seja no momento, no caso dos médiuns ostensivos, que tem essa facilidade de estar em contato com o mundo espiritual, seja por inspiração, seja no momento do sono físico, do corpo físico adormece, mas o espírito, ele alça voos e vai procurar lugares de acordo com as nossas tendências, das nossas preferências, daquilo que nós desejamos fazer. Muitas vezes até situações que a gente está limitado por alguma questão social, física, cultural, mas nós gostaríamos de fazer muitas vezes, quando a gente desvincula parcialmente do corpo físico, nós vamos dormindo, fisicamente dormindo, o espírito pode visitar esses lugares. E é onde nós iremos. Se nós sabemos que somos esse ser que tem essa capacidade, nós precisamos entender que nós não podemos ter sido criados aqui na Terra. Nós não podemos ser frutos de criação material. Nós somos seres espirituais e estamos estagiando num corpo físico. E fazendo uso desta matéria desse mundo, e tem um objetivo. E se nós viemos de lá, certamente nós não vamos permanecer aqui, isso é fato, todo mundo sabe. Nenhum de nós vai permanecer aqui eternamente, fisicamente falando. Todos nós iremos partir, isso é fato. Se temos essa certeza, retornaremos para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira moradia. Viemos de lá, para lá retornaremos. É só uma questão de tempo, né? Cumprirmos com o objetivo, com aquele tempo que nos foi concedido para estarmos aqui. E qual o objetivo da nossa vida? O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Qual de nós não perguntamos que sentido tem a vida? E hoje, muito mais, muitas vezes nessa turbulência que estamos vivendo, muitas vezes nós esquecemos até de refletir sobre qual o sentido da minha vida. O que eu estou fazendo aqui? Tem um sentido. Nossa vida para nós estarmos encarnados, é algo muito importante. Tem um sentido imenso. Houve um planejamento antes, houve uma permissão, todo um planejamento das pessoas que nós iríamos encontrar aqui na Terra. Um objetivo, um planejamento das prioridades que eu precisava trabalhar aqui na Terra. Porque no mundo espiritual nós temos uma percepção muito mais ampliada do que aqui na Terra. Nós enxergamos aqui na Terra de uma forma muito horizontal.
Enxergamos as coisas de acordo com as coisas materiais, com as posições que aqui tem na Terra, com as posições sociais, com os interesses sob influência fortíssima do material. Mas no mundo espiritual, quando nós não estamos sob a influência tão forte da carne, da matéria, nossa percepção é bem mais ampliada e diferente daquilo que nós, quando estamos no corpo. Então, nesse momento dessa percepção, nós vamos analisar qual a nossa necessidade. Porque todos nós somos filhos de Deus, criados para sermos felizes. Para sermos felizes, precisamos adquirir virtudes. Precisamos desenvolver todas as virtudes. Precisamos corrigir tudo aquilo que nós fizemos de errado. Tudo aquilo que nós desequilibramos em algum momento, nós precisamos equilibrar novamente. Então, para a gente verdadeiramente sermos felizes, a felicidade está ao nosso alcance. Ela existe, está ao nosso alcance. Mas é preciso vencer etapas. Analisando isso no mundo espiritual, com a visão espiritual, então, é programada uma reencarnação para que a gente possa estar aqui na carne. Presenciar, ou seja, provar aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. Então, nossa reencarnação tem um objetivo: evoluir. A nossa evolução é individual. É importante a gente entender isso. Nós vivemos socialmente, dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros, porque o outro, o próximo, é a nossa ponte para conseguir a nossa evolução. Entretanto, a evolução é individual. Por isso que cada um de nós temos provas diferentes. Temos objetivos traçados que é individual. Porque para evoluir nós precisamos mudar o que está aqui dentro. Ajustar o que está dentro de mim. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas preferências, gostos, ímpetos, tendências. É isso que eu preciso ajustar. Esse trabalho que eu tenho que fazer em mim. Só que a gente vem, estando na carne, esquecemos o que foi tudo isso que foi programado, chegando aqui por sermos espíritos inferiores, ainda espíritos, proporcional ao mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós vivemos, nós aceitamos de uma forma tão fácil a influência da matéria, as tendências do poder, da ganância, do orgulho, do egoísmo, do apego, de uma forma muito fácil. E nós passamos a viver aqui como se não fôssemos sair daqui. Vivendo as coisas do mundo como se nós fôssemos viver eternamente aqui. Muitas vezes não queremos nem pensar na morte, que na verdade ela não existe. Não deveríamos ter medo. Não deveríamos, claro que não queremos, não no sentido de desejá-la, de querê-la, porque precisamos prolongar a nossa vida o máximo que nós dermos conta. Se tivermos programado para vivermos aqui 90 anos, que a gente trabalhe para poder conseguir viver mais alguns, porque vai demorar a ter oportunidade de novo. Esse é o objetivo nosso, prolongar o máximo aqui, mas não temer, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos. E quando a gente for, quando esse dia nós não sabemos, precisamos estar preparados para aceitá-la na hora que formos chamados. Pode ser daqui 10 minutos, não sabemos. Ninguém sabe qual que é a programação que nós temos. Então, vamos aqui no Livro dos Espíritos,
ele vem nos trazer, a partir da pergunta 149, uma coisa que todos nós, como falei, tem medo. A maioria de nós temos medo, tememos de alguma forma. O que sucede no instante da morte? Pergunta Kardec aos benfeitores espirituais. Resposta dos benfeitores: volta a ser espírito. Isso é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Quando morremos, é interessante a gente abrir um parênteses aqui nessa resposta, gente, porque Kardec faz uma diferenciação entre espírito e alma. Na verdade, é a mesma coisa? Sim. Entretanto, essa diferença, ele coloca assim: alma se usa quando você está encarnado no corpo físico. Espírito, quando você está fora do corpo físico, ou seja, perdeu a vida física. Aqui ele mesmo coloca, né? E você coloca em uma outra pergunta e resposta, mas aqui ele confirma, né? Volta a ser espírito, porque antes era alma. Qual que é a diferença? Alma e espírito. A diferença é que a alma está sob a influência da matéria. Está no corpo físico. A matéria exerce influência sobre o espírito? Sim. Claro que ela exerce. Claro, o espírito deve predominar sobre a matéria. Mas a matéria, nós ainda somos influenciados devido ao grau de evolução que nós estamos. Por exemplo, Jesus, ele, por ser um espírito de primeira grandeza, estando no corpo físico, a matéria praticamente não tinha nenhuma influência sobre ele. Nenhuma, porque a evolução dele predominava totalmente sobre qualquer possibilidade da matéria em exercer qualquer influência sobre aquele espírito. Entretanto, nós espíritos inferiores, nós ainda somos influenciáveis pela matéria. Por exemplo, uma questão hormonal provoca um comportamento diferente, mas não é um comportamento, o comportamento não é do espírito, mas sobre uma influência, muitas vezes, do corpo, como, por exemplo, vamos falar no caso das mulheres aí, né? Quando tem uma questão hormonal muito forte, não tem aquelas crises, e aquilo é verdadeiro, gente, porque é uma questão hormonal muito forte. Tem depressão pós-parto, que é uma questão hormonal, porque ainda existe essa questão da influência da matéria sobre o corpo, devido ao grau de evolução que nós estamos aqui. Todos nós ainda recebemos de alguma forma essa influência da matéria, até nós conseguirmos libertarmos totalmente disso. Então a resposta diz o seguinte: o que sucede no momento da morte? Volta a ser espírito. E volta para o mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Deixando claro, a nossa vida é no mundo espiritual. Não precisamos temer de estar lá, nós vamos voltar para casa. Vai ter um período de readaptação? Vai. Vai ter um período de desligamento? Vai ter um período que nós vamos ter dificuldade para desprender, porque nós apegamos as coisas, as pessoas, apegamos a matéria, as posições, aos cargos. Nós ainda somos muito influenciáveis a isso tudo. Mas é preciso nós entendermos, principalmente nós espíritas, e passarmos a pensar como seres imortais que somos. Nosso pensamento, nós precisamos começar a trabalhar com esse pensamento. Um ser imortal. Estou estagiando em corpo físico. Isso não significa desvalorizar as coisas do mundo. Pelo contrário, valorizar, mas dar o devido valor a cada coisa. O valor que ela tem, nem mais nem menos. E quando passamos a pensar como espíritos imortais, muitas coisas que antes nós darmos valor demais,
Coisas tão pequenas, muitas vezes, que nós descontrolamos. Pequenas discussões, picuinhas bobas, que alguém falou alguma coisa sobre mim. E a gente às vezes fica chateado, magoado, não dorme à noite. Começa a ter problema de estômago. Por causa de algumas coisas. Quando a gente começa a pensar e trabalhar isso em nós, o que é isso diante da eternidade, gente? O que é isso diante das múltiplas existências que nós já tivemos e que ainda vamos ter? Será que vale a pena nós desgastarmos por coisas tão pequenas? É um caso a pensar. Oi? Ah, tá. Obrigado, Outra. Na pergunta 150, Kardec indaga aos benfeitores: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Olha só, olha que pergunta inteligente. A alma conserva a sua individualidade? Eu falei aqui, a evolução é individual. Quando a gente desencarnar, eu vou continuar sendo Gilmar, esse mesmo Gilmar aqui. A Simone vai continuar sendo a Simone, inclusive fisicamente. Mas isso não é o principal. É claro que com o passar do tempo isso pode mudar, mas nós vamos continuar sendo nós mesmos. Não vamos virar anjos, nem tampouco demônios. Vamos ser exatamente o que somos. Com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, com os mesmos ímpetos. Vamos conservar sendo. Porque principalmente no mundo, no meio espiritualista, no meio espiritualista muitas vezes existe uma questão de um lado do extremo, né? Que está no mundo espiritual, sabe tudo. Se veio de um espírito, está tudo certo. É aquilo, é como se fosse um Deus. Tudo que ele fala é aquilo. É o correto. O fato de estar no mundo espiritual, você não ganha um conhecimento que você não adquiriu, não trabalhou para adquirir, que você não estudou, que você não batalhou, que você não correu atrás, que você verdadeiramente não suou para conseguir. Não seria justo, né? Você vai ter aquele conhecimento que você trabalhou para ter. Você vai ignorar coisas que você ignorava. Vai continuar ignorando. E nem tampouco vai virar demônio. Você vai ser aquilo que você é. Vai simplesmente manifestar aquelas suas tendências no mundo espiritual. Então, nós não vamos nos juntar a outros espíritos e formar tudo um grande bloco. Nós vamos continuar sendo nós mesmos, com as mesmas tendências, com os mesmos gostos, com os mesmos sentimentos. Então é preciso a gente ter essa consciência. E ele desdobra essa pergunta na pergunta A. Como comprovar a alma a sua individualidade uma vez que não tem mais corpo material? Como que a gente vai saber que é o espírito mesmo se ele não tem mais corpo espiritual? Como nós vamos identificar esse espírito? Eles respondem: continua a ter o fluido que ele é próprio, aurindo na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última reencarnação, seu perispírito. Então, por isso que eu falei, nós vamos ser a mesma pessoa. Vai ser identificado normalmente, isso não é regra absoluta, mas é quase sempre você vai identificar com a aparência da última reencarnação. Após o desencarne, é quase que totalidade. Você vai guardar a aparência da última reencarnação. Por quê? O seu perispírito, que é o corpo semimaterial,
que é moldado pela matéria do planeta Terra, que nós aqui estamos, ele tem a matéria aqui, e o nosso corpo físico é moldado de acordo com o perispírito, com as necessidades que ali está registrada. Então, é do perispírito que passa para o corpo. E depois que perde o corpo, o perispírito vai manter aquela forma. É por isso que alguns médios, quando veem determinados espíritos, vai identificar com aquela aparência física. Muitas vezes pequenos detalhes, como cicatrizes que a pessoa carrega, alguma marca de nascença, alguma coisa muito específica, ele vai continuar levando aquilo. Mas podem perguntar, mas isso é para sempre? Não, não é para sempre. No mundo espiritual, com o passar do tempo, com o conhecimento, com a necessidade, ele pode moldar esse perispírito e de acordo com a aparência que ele desejar. Mas normalmente, quando desencarna, ele vai manter a mesma aparência do que ele teve na última encarnação. E normalmente é assim que acontece. E a pergunta 150b, Kardec quis enfatizar bem isso. A alma leva consigo desse mundo? Peraí, eu acho que essa pergunta aqui ficou cortada. Não, é isso mesmo. A alma leva consigo desse mundo nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforto, conforme o uso que fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Bom, essa resposta merece a gente fracionar ela aqui, né? O que nós levamos desse mundo? Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Nós vamos levar todas as lembranças, especialmente os momentos mais marcantes que nós vivemos aqui na Terra. Nós vamos levar tudo conosco. Nós vamos levar os momentos bons, as lembranças dos momentos bons, mas as lembranças dos momentos não tão bons. Por isso é importantíssimo nós trabalharmos em nós essa questão desses momentos que nós vivemos desafiadores, que de alguma forma nos fez sofrer e a gente não conseguiu lidar com aquela situação. Que a gente não conseguiu respeitar, e muitas vezes quando tem outras pessoas envolvidas, o direito da pessoa agir como ela agiu. Nos adaptar a uma situação que não estava no nosso controle. Nós precisamos aceitar, entender que tudo tem um objetivo. Se Deus permitiu que certas coisas acontecessem, quem somos nós para questionar? Se doeu, se machucou, se ainda está doendo, se a gente não concorda, é um direito nosso. Entretanto, é preciso a gente entender que Deus é bom, é misericordioso e é justo. Se aconteceu, tem um objetivo útil. Como espíritos imortais que somos, aquilo é um processo educativo para a nossa caminhada. Cabe a nós extrair daquela situação, daquele evento, daquela oportunidade, alguma lição para nós como espíritos imortais. Extrair o que tem de bom daquela situação. Um aprendizado daquela situação. E cada situação requer um aprendizado diferente. Então nós vamos levar as lembranças,
o desejo de ir para um mundo melhor. Todos nós queremos ir para um mundo melhor, é lógico. Todos nós, muitas vezes, não conformamos com as injustiças do mundo que a gente presencia. Todos nós queremos viver num mundo de paz, de fraternidade. Todos nós temos esse desejo. Essas lembranças que nós levamos, como ele fala na resposta aqui, são cheias de doçura ou de amargor. Muitas lembranças nós vamos lembrar com doçura. Os momentos, muitas vezes, que nós dedicamos da nossa vida para ser útil, para secar a lágrima de alguém, para ser uma companhia no momento difícil que uma pessoa está precisando. O momento que eu me dediquei, que eu me esforcei para poder aprender algo novo, algo construtivo para a minha vida, essas lembranças serão lembradas com doçura. Muitas vezes o esforço de hoje, a dedicação, a renúncia. Qual de nós não renunciamos? Finais de semana, feriados, momentos de lazer, muitas vezes em prol de um trabalho no bem ou de algo que possa nos ajudar a construir, a sermos melhores, a angariar novos conhecimentos, nos prepararmos para um desafio novo. Mas, às vezes, o sacrifício hoje, vamos colher amanhã. Essas lembranças serão com doçura. Mas alguns momentos são de amargor. E quando nós pegamos, durante algumas décadas, Chico Xavier se dedicou a escrever cartas. Cartas chamadas cartas consoladoras. As cartas com o maior número a filhos que partiram antes das mães. Não era só, né? Mas essas cartas, mas em grande número sim, porque, segundo Chico, a dor da mãe perder um filho talvez seja a maior dor que um ser pode experimentar no planeta Terra. Que não está preparado, a mãe não está preparada para perder o filho. E nós vamos pegar nessas cartas que quando a gente vê alguma lamentação desses espíritos, existem vários livros que trazem essas cartas publicados, eles quase sempre lamentam oportunidade perdida. Não aproveitar o tempo necessário. Quando a gente pega André Luiz, quando a gente pega esses espíritos realmente que merecem que eles conseguem apresentar a situação que eles viveram e a percepção que ele tem agora, consciente, da vida no mundo espiritual, quanto tempo nós perdemos aqui na Terra com coisas inúteis, coisas que não nos levam a nada, não nos garante. É interessante que hoje a maioria de nós, eu me incluo no meio, estamos viciados em prazeres momentâneos. Algo que nos dá prazer. Porque o nosso corpo, ele produz a dopamina quando a gente tem algo que nos dá um prazer, principalmente esse prazer muito rápido. Isso nos dá uma sensação de saciedade. O que acontece? Com essa popularização da internet, todos nós temos hoje um computador na mão que se chama celular, né? A gente às vezes está estressado e pegamos ali, cada um vai pesquisar alguma coisa que gosta. Seja um vídeo engraçado, seja site de compra, seja navegar história das novelas. Cada um tem tendência para alguma coisa. Aí às vezes a gente pega lá, tá ali, ó. Nos dá prazer? Sim, não vamos falar que não dá, não, que é prazeroso. Mas é uma coisa imediata e viciante. É um prazer extremamente momentâneo, que não te sacia verdadeiramente.
Porque o prazer verdadeiro, ele requer esforço, dedicação, e é a médio e longo prazo. Todo prazer que permanece é aquele que é conseguido com esforço, com dedicação, com sacrifício, com renúncia. Então, qual de nós não perdemos tempo ainda? Eu estou citando um exemplo. Quantos exemplos de coisas que nós, muitas vezes, perdemos tempo que poderia estar aproveitando o tempo melhor. Poderíamos estar estudando. Hoje temos a internet, sim. Ela está aí para ser usada, sim. Mas vamos usar de uma forma consciente. Coisa que vai nos engrandecer como ser amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Não buscar apenas satisfação imediata. Então é importante a gente entender isso, porque essas lembranças estarão lá no mundo espiritual, estarão cheias de amargor, mas pode ser de doçuras, né? Que para nós, tomara que seja mais de doçura do que de amargor, né? Conforme o uso que fez na vida, conforme as nossas escolhas, conforme o uso do tempo que nós fazemos. O dia tem 24 horas para todo mundo. Não tem dia com mais horas nem com menos. Se a gente parar para observar, tem gente que sabe utilizar essas 24 horas bastante produtiva, consegue fazer muita coisa em 24 horas. Agora tem gente que não consegue produzir quase nada. Que esses que são produtivos, que sejam nossos exemplos. Se já conseguimos produzir alguma coisa, nossa meta não é nos espelhar naqueles que estão para trás, não. É naqueles que estão à nossa frente. Sempre vai ter alguém melhor. Sempre vai ter alguém que faz mais. Então vamos trabalhar para cada vez mais ser produtivo. E não é em quantidade. Não é quantidade, não. É coisas verdadeiramente úteis, que serão úteis para a nossa vida. Continuando, quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Quanto mais puro for o espírito, mais nós vamos entender que quantas futilidades nós nos prendemos aqui na terra. O apego exagerado às coisas materiais. O apego a pequenas coisas, discussões por coisas tão pequenas. Inimizades, muitas vezes, que geram uma existência inteira por coisas tão pequenas, fúteis. Quanto mais o espírito for consciente no mundo espiritual que ele olhar, meu Deus, fiquei não sei quantos anos esperando do mundo espiritual para reencarnar com determinada pessoa, para nos ajustarmos, por causa de uma coisa tão pequena eu não consegui cumprir. Às vezes até faz uma outra coisa bem feito. Às vezes até consegue progredir em uma determinada, em outra função. Mas aquela ali ficou para trás. Vai ter que preparar uma outra reencarnação para ver se acerta. E nós costumamos viciar os erros. Errar sempre os mesmos erros. Sempre a tendência de errar os mesmos erros. Quando chega a determinada época, a gente sempre costumamos ali trabalhar e errar sempre a mesma coisa. Pergunta 151. Que é pensado a opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Resposta dos espíritos. O conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando estais numa assembleia, és partes integrantes dela, mas não obstante, conserva sempre a sua individualidade. Então, só uma teoria que tem por aí, que se nós, quando desencarnarmos, né, nós vamos para o todo universal. Era como se juntasse todos os espíritos ali e se formasse como se fosse um oceano.
um oceano, e seria apenas mais uma gota no oceano. É uma teoria que tinha. É o que eu estou falando. É como nós estivermos numa assembleia. Nós ali somos partes, cada um de você é uma parte desse público aqui, individual, com seus problemas, com suas dificuldades, com o seu aprendizado e com seus desafios, com as suas virtudes. Sempre vamos também ser no mundo espiritual a mesma coisa. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essas provas nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, viríeis. Se não fosse surdo, ouviríeis. Pois que, muito a miúde, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então, ele falando, que prova nós vamos ter que tem essa individualidade? Ele responde, na verdade, indagando aí. Você não está vendo nas comunicações que vocês recebem? Quem não tem notícia de uma comunicação mediúnica, de alguma forma, que aquela pessoa manifestou? Ele sempre dá prova, assim, que não dá para... Às vezes o médico não conhecia aquela pessoa, dá a descrição física exata, são palavras, são argumentos que só a pessoa conhecia. Então... não tem como, só se duvida se não quiser, se a pessoa não quiser aceitar. A gente fala das cartas consoladoras de Chico. A gente teve a oportunidade já algumas vezes de Uberaba, que até hoje Chico deixou uma herança enorme lá, né? Nós temos alguns médios lá que ainda fazem esse trabalho. Já tive a oportunidade de participar algumas vezes, tanto no Carlos Bacelli, no Celso de Almeida Afonso, que era outro grande médium também, já desencarnou, mas eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões lá. Uma médium que se chama Lenita. Hoje nós temos um médium em Pratinha, que fica perto de Araxá, uma cidadezinha pequenininha, mas tem um médium muito bem jovem ainda, mas com um trabalho maravilhoso naquela região lá. Ele se chama Júlio de Carvalho. Quem quiser pode pesquisar na internet. Ele inclusive fundou, chama Instituto do Amor. É na zona rural de Pratinha. Faz um trabalho maravilhoso. E a gente já teve a oportunidade de participar assim, de reuniões onde desses espíritos, dessas cartas consoladoras, e a gente vê a riqueza de detalhes. Nunca recebemos cartas para a gente mesmo, mas só de estarmos em contato e a gente estar com o público ali, que são milhares de pessoas, recebe 4, 5, 6 cartas ali, entre 2.000 pessoas. Mas você vê a riqueza de detalhes, só não acredita quem não quer. Não tinha como o médium saber daquelas coisas. É impossível ele ter acesso àquelas informações. Então, prova para nós ali que realmente existe, embora existam em todos os meios existem os charlatões, existem alguns que querem holofotes, que médios que na verdade mistifica, ou algumas manifestações que nem são tão verdadeiras. Em todos os lugares, em todas as religiões vai existir isso. Mas isso nós não podemos balizar por estes. Isso não significa que existem aqueles que são sérios. Não quer dizer que a gente não tem... É justamente para a gente ter uso do livre-arbítrio e buscar realmente pessoas sérias, que fazem trabalhos sérios, desinteressados. E que realmente trabalhem com prol de verdadeiramente servir. Então Kardec pergunta, nas próprias comunicações nós temos essa certeza. Nós só vamos duvidar se a gente quiser. Porque se nós realmente nos fecharmos para essas informações, podemos ter certeza que nada vai nos convencer. Quando você bloqueia mentalmente qualquer informação externa, pode apresentar todas as lógicas possíveis. Ninguém vai te convencer. Quantas pessoas conviveram com Chico Xavier? Quantas seguiram? Quantos
Jesus, onde passava, eram multidões, multidões. Presenciaram os milagres, os surdos ouvirem, os cegos enxergarem, os paralíticos levantarem. Milhares de pessoas presenciaram. Quantos o seguiram verdadeiramente? Chico Xavier, ele tem até, durante um período da sua vida, ele participou de reuniões de materialização com um dos maiores médios de efeito físico do Brasil, que a gente tem notícia, que chama Peixotinho. Existe até um livro que chama Materializações Luminosas, que trazem relatos destas manifestações. E era materialização, você podia tocar nos espíritos, pegar mesmo. Eu tive a oportunidade de conversar já com pessoas que participaram dessas reuniões. E eram muitas pessoas que participaram, muitas, centenas de pessoas que participavam. Quantas verdadeiramente fizeram bom uso disso? A maioria queriam participar apenas de fenômeno. Até que um dia o Emmanuel chegou para o Chico e falou: isso aqui está parecendo um jardim doméstico. Olha assim o Emmanuel falando. Porque era apenas atingir um pequeno público. A tarefa do Chico não era aquela. A tarefa dele era muito maior. A partir daquele dia, Chico não mais participou deste tipo de trabalho. Se dedicou mais aos livros, que nos sacia, nos alimenta, nos conforta, nos consola até hoje. Nos esclarece. Essas obras extraordinárias por esse médium extraordinário que foi Chico Xavier. Se não fosse, surdos ouviriam, pois no mundo a miúde uma voz os fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Se não ficarmos surdos voluntariamente, se não fecharmos nossos ouvidos e nossos olhos para enxergar a realidade, nós vamos ouvir, vamos ver. Porque sempre uma voz a nos falar. O chamado sempre vem. Não tenhamos dúvida das mais diversas formas. O chamado é para todos. O convite é para todos. As orientações vêm para todos, de acordo com a necessidade, com a condição, com o momento de cada pessoa. Todos nós somos convidados, mas é preciso estar preparado e aceitar o convite. É interessante, tem um dizer popular, né, que é muito verdadeiro, né? O cavalo passa riada apenas uma vez. Você tem que estar preparado para montá-lo. Isso vale para a nossa vida também, porque sempre vai a oportunidade, se você não estiver preparado, ela vai passar. Porque a espiritualidade não vai perder tempo com quem não quer enxergar. Com quem não quer abrir mão, com quem não quer renunciar a ideias, conceitos, preconceitos. Nós precisamos estar abertos à mudança. Mudança de postura, porque nós apegamos até a raiva, o ódio, a mágoa, até lixo, nós nos apegamos e não queremos soltar. E às vezes o convite vem: larga isso, está te prejudicando, solta, está te fazendo mal. E a gente não quer, porque a gente se nutre disso ainda. Nós nos nutrimos ainda de imperfeições. Nós temos dificuldade de lidar com isso. É preciso a gente buscar força no mundo espiritual. Não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Mas a oportunidade vai aparecer na nossa vida da gente desvincular disso. Vai aparecer. Nós temos que estar abertos para poder, na hora que chegar o momento, a gente conseguir. Esse é o momento. Mas para isso a gente tem que se preparar. Nós nos prepararmos para, ao que chegar o momento, a gente dar conta. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro.
se supõe que semelhante gota d'água que cai no oceano, ela perde ali sua individualidade. Estão certos. Se por todo universal entender o conjunto de seres corpóreos, conjunto que cada alma ou espírito é o elemento. Então nós somos seres individuais, estamos num processo evolutivo, estamos tendo uma oportunidade abençoada com essa doutrina que nos conforta, nos esclarece e nos direciona para que nós possamos seguir com o nosso objetivo, que é a nossa evolução. É aprender, é mudar e é mudar para melhor. Esse é o objetivo que a doutrina tem de fazer em nós. Ou em outras palavras do tempo de Jesus, implantar o reino de Deus dentro de nós. Esse é o objetivo da doutrina também. E caminhando para finalizar, nós pedimos permissão para a direção da casa. Nós gostaríamos de fazer um convite muito especial para vocês. Em nome do Grupo Espírita Caminho da Luz de Curvelo, nós no dia 29 de outubro, agora no próximo mês, vai ter um seminário lá do livro Paulo e Estevão. Vai ser num domingo, iniciar às 9 da manhã até às 16 horas, 16h30. É um objetivo, é um trabalho que o pessoal de Sete Lagoas está fazendo, de trabalhar a obra Paulo Estevam, que é resgatar o cristianismo primitivo, na sua essência, na sua forma mais cristalina. Então, vai haver esse seminário, vai trabalhar mais a questão das igrejas que Paulo fundou, como era o funcionamento dessas igrejas, como que era o cristianismo primitivo antes de sofrer essa deturpação que o cristianismo sofreu. Então, no dia 29, a gente quer fazer um convite muito especial. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A gente deixa o convite aqui para todos vocês para participar conosco lá nesse dia. Será muito proveitoso. E quem quiser participar, pode entrar em contato, pode entrar aí, acredito que pode falar com a Simone. E a gente precisa só de fazer uma inscrição, porque a gente vai ficar o dia todo, vai ter almoço. A gente precisa de uma organização para a gente saber como trabalhar com o número de pessoas que forem participar. Então a gente deixa o convite aí, quem quiser participar pode entrar em contato, se quiser falar comigo, se quiser falar hoje ainda, mas se quiser verificar depois, pode entrar em contato com a Simone, que quem está mais a parte do cadastro é a Lúcia, conhecida de todos vocês, irmã da Simone. Pode entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em receber todos vocês lá. E nós esperamos muito a presença de vocês lá. É no domingo. E que Jesus possa nos envolver, nos ter muita paciência para conosco, para que a gente possa continuar nessa caminhada, nessa luta e sairmos vencedores. Muito obrigado, gente.